querida senadora Vanessa. Então, as minhas escusas. É sempre uma alegria ouvir a senadora Vanessa. É um aprendizado para cada um de nós. Por isso que não há problema nenhum. Senhor presidente, eu já falei dos movimentos sociais e as mobilizações. Aqui falou o senador Jorge Viana, falou o senador Álvaro Dias, falou o senador Figueiró. Eu, antes de fazer meu pronunciamento principal, quero reafirmar a minha posição. Até pouco tempo atrás, senadores como eu e outros vinham à tribuna reclamar de falta de mobilização da sociedade, de uma pressão política que sempre é positivo, reivindicando questões básicas de interesse de todo o povo, de toda a nossa gente. No momento que os estudantes começam a fazer algum tipo de manifestação, no momento que se mobilizam, já começam a criar fantasma de que isso é contra ciclano, contra beltrano, não é contra ninguém. Eles têm causas que eles advogam, defendem e legitimamente fazem mobilizações. O que não pode é tratar essas mobilizações como tratavam no passado, como caso de polícia. Ou seja, aquele termo que a gente usava muito de criminalizar os movimentos sociais. Não pode ser assim. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que ouvir qual é a razão das mobilizações. E claro que nós condenamos todo tipo de violência, seja por parte do movimento e seja por parte da polícia, que a armada atira no jovem, nos estudantes. Eu repito o que eu disse aqui numa parte ao senador Jorge Viana, que fez um belíssimo discurso aqui. A presidenta Dilma desonerou a folha de pagamento, mas a rotatividade continua a mesma, não melhorou uma vírgula. Os salários um pouco melhor caem, entram um salário mais baixo. A presidenta Dilma desonerou a cesta básica e o preço dos alimentos subiram. A presidenta Dilma desonerou, eu diria, o transporte urbano e as passagens aumentando em todo o país. Ora, é natural. E não dá para criarem agora fantasma, que é um sistema terrorista, que é subversão. Daqui a pouco nós que reclamamos tanto e achamos correto, como nós fazíamos no passado, grandes mobilizações e fazíamos as pressões, e éramos agredidos, e reclamávamos e protestávamos. Muitas vezes vieram senadores e deputados em nossa defesa. E não era só no tempo da ditadura, também depois da ditadura. Então, é por isso que eu queria, mais uma vez, o bom senso é ouvir, como diz o nosso inesquecível falecido Ulisses Guimarães, sentir a voz rouca das ruas e ver o que a gente pode atender. É natural que os movimentos sociais, o movimento sindical, se dá um passo, ele quer dar um segundo e quer dar um terceiro. E compete aos dirigentes negociarem, dialogarem, atender o que é possível dentro do limite do campo da razoabilidade. E passo para a senadora Vanessa Graciottini. Muito obrigada. Eu acabei de sair da tribuna, senador, e não toquei nesse assunto, por isso faço questão de aparteá-lo. Primeiro, para pedir a permissão de Vossa Excelência para assinar embaixo do seu pronunciamento e das suas observações com as quais eu concordo em gênero, número e grau, senador. É óbvio que todo movimento, infelizmente, tem pessoas que participam e não estão bem intencionadas. Entretanto, Concordo, o movimento não deve ser regulado por essas pessoas e por esses atos. Nós precisamos ver a grande maioria para que mesmo está havendo a mobilização. O que aconteceu no Brasil é algo, sim, que deva fazer parte dos protestos, principalmente da juventude. Como Vossa Excelência diz, nós já fomos jovens. Nós fomos sindicalistas e continuamos entendendo que a organização popular é o melhor caminho para a busca das soluções, da resolução dos problemas, inclusive. Onde já se viu, a presidenta, como Vossa Excelência diz, baixar tributo e passagem de ônibus no baixar? Não é inadmissível isso na minha cidade de Manaus, para Vossa Excelência ter uma ideia, a passagem baixou, por um lado. Mas, por outro lado, é incluído na planilha, salvo engano, 0,5 centavos, senador, há muitos anos, 0,5 centavos, um recurso que deveria ir para os cofres públicos do município para fazer melhoria no transporte, que é caótico.
Nunca esse recurso foi repassado. Então, o que adianta? Diminuir o valor da passagem e a prefeitura não faz nada. E o que adianta diminuir o valor da passagem? É como diz no ditado popular, acende a vela para um santo, mas apaga do outro. Não é? Então, e a juventude tem que gritar, a juventude tem que reclamar, Então, concordo com Vossa Excelência. Não pode uma manifestação popular ser avaliada por gestos de uma minoria. Assim como nós não vamos avaliar a polícia por o gesto de uma minoria também. Corretíssimo, que da mesma forma reage de forma equivocada. Então, parabéns, senador Paim, pela posição de Vossa Excelência. Muito obrigada pela parte. Eu tinha certeza que a parte de Vossa Excelência não seguia em outra direção. Por isso complementa já que por 2 vezes já falei em a parte a senadores e fiz uma introdução agora do tema. Mas eu volto, senhor presidente, a falar aqui da tribuna de um tema que essa casa vai votar essa semana. E tivemos uma grande audiência pública hoje pela manhã, que é a chamada regulamentação da PEC das domésticas. Hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos, por parte da nossa presidenta da comissão, senadora Ana Rita, organizou uma audiência pública onde tivemos lá representantes de todo o setor e da sociedade para debater esse tema. Mas, senhor presidente, no dia 10 de junho, falei já nessa tribuna sobre a histórica luta pelos direitos das empregadas e empregados domésticos. Falei sobre o relatório do senador Romero Jucá. Falei sobre a regulamentação dos direitos previstos pela emenda constitucional 72. Quero dizer que essa semana recebi a visita de representantes da ANAMATRA, que me encaminharam um documento comentando sobre a perspectiva da regulamentação. O documento levanta algumas preocupações. A preocupação maior é com a flexibilização dos direitos trabalhistas, vez que foi intenso o trabalho para garantir esses direitos às trabalhadoras e trabalhadores domésticos. A ANAMATRA nos traz algumas reflexões. A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. A primeira reflexão e sugestão é que não se permita, em hipótese alguma, ou seja, se proíba o trabalho doméstico a menores de 18 anos, conforme já consta no artigo 1º do parágrafo único do relatório da Comissão Mista. Tal vedação está embasada em vários fundamentos, especialmente porque o trabalho doméstico é um trabalho penoso e lugar de criança é na escola. A própria Convenção 182 da OIT proíbe trabalho de menores de 18 anos em atividades que lhe prejudiquem a saúde, segurança, formação ou moralidade. E mais, a ANAMATRA alencou entre as atividades que integram a lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil, precisamente o trabalho doméstico, entre os riscos que apresenta para a criança adolescente. Segundo a OIT, o trabalho doméstico exige esforços físicos, isolamento, suscetibilidade, abuso físico, psicológico e sexual, longa jornada de trabalho, trabalho noturno, risco de queda, entre outros. Também a nossa legislação no Estatuto da Criança e Adolescente tutela, no artigo 67, a proibição ao trabalho penoso aos menores de 18 anos. Por esses motivos, é imperioso que se mantenha esse dispositivo no texto aprovado na comissão. A segunda sugestão, porém não menos relevante, refere-se à duração do trabalho doméstico. A expressão horas não trabalhadas deve ser alterada por horas livres, haja visto que, na perspectiva do direito do trabalho, o tempo à disposição do empregador computa-se necessariamente como tempo de serviço efetivo, nos termos do artigo 4º, capítulo da CLT. Horas não trabalhadas
podem ser consideradas horas à disposição do empregador. Já as horas livres são horas de folga. Dessa forma, é imperioso assegurar a definição de horas do efetivo exercício como aquelas à disposição do empregador e horas livres destinadas ao repouso. Outra situação complexa e que deve ficar bastante clara, sem qualquer possibilidade de dúvidas, é quanto o empregado está à disposição do empregador em viagens. Os períodos que o empregado acompanha o empregador prestando serviço em viagem à disposição do empregador serão consideradas as horas de efetivo serviço, pois está à disposição do patrão sobre as suas ordens. Porém, há necessidade de se distinguir os períodos que, durante a viagem, o empregado terá tempo para si próprio. Aí vem o tempo livre. Esse período deve ser computado como as horas livres. Por outro lado, senhor presidente, como forma de não criar qualquer diferenciação entre o trabalhador comum, é salutar que haja a possibilidade de compensação das chamadas horas extraordinárias, à disposição do empregador, cumpridas em viagem com a previsão do chamado banco de horas. A gestão do banco de horas deve obedecer à regra vigente, respeitando o limite de 10 horas diárias de trabalho. A terceira ressalva da ANAMATRA é a introdução da possibilidade, a instituição de trabalho em regime de tempo parcial. Nesse sentido, também nos alinhamos à ideia de que admitir tal hipótese é admitir que, por simples acordo, possa o empregado doméstico abrir mão do direito a perceber aquilo que é, para mim, cláusula pétrea, né? Que é o salário mínimo nacional. Ele não pode deixar de receber 678, vai todo dia ao emprego para receber, num número de horas menor, o correspondente, como a lei permite, se assim fosse aprovado, R$ 339. A lei é clara. Bom, não quer contratar o trabalhador? Então é trabalho avulso. É trabalho por tempo temporário, é 2 dias por semana. 2 dias por semana não se enquadra. Bom, passou disso, se enquadrou e vai ter que cumprir o que manda a CLT. Assim, a meu ver, a jornada de meio turno é uma forma de precarizar o trabalho doméstico. Ele é obrigado todo dia lá, faz 6 horas direta e no fim do mês ganha R$ 300. Sai de casa, entre a vinda e a volta, já se foram quase 8 ou 9 horas. Por fim, outra preocupação da ANAMATRA, que eu também concordo, que é a possibilidade de facultar ao empregador descontar do salário despesas com plano de assistência médica, odontológico, seguro e previdência privada no limite de 20% do salário. Entendo que salário é sagrado, uma simples autorização do empregado pode levar a desconto muito mais acima dos 20%, aí é flexibilizar o direito a um salário decente. Acredito que temos que ter cuidado com essa regulamentação, ouvir a sociedade, ouvir entidades como a ANAMATRA, que é composta por juízes que vivem no dia a dia com esse tema. A sociedade está reagindo da sua forma, e é legítima a reação à emenda 72, mas a regulamentação, no meu entendimento, como eu dizia hoje na comissão, vai ajustar o tema. Se as pessoas olharem com carinho o tema, vão ver que o gasto que passarão a ter a mais é só do Fundo de Garantia. Porque qual é o empregador doméstico que não paga a Previdência? Todos pagam. Os que assinam carteira, né? Porque tem os malandros, esse é o malandro, e amanhã depois o cara bota ele na justiça, ele vai pagar, que não assina carteira não vai assinar nunca, mas vai pagar no futuro. Ele pode escrever que ele vai fatar. Agora, aquele que emprega e assina a carteira, ele já paga a Previdência, ele paga férias, ele paga 13º, ele paga hora extra. Agora vão querer que um empregado doméstico vá na minha casa trabalhar, né? Durante todo o dia, eu resolvo dar uma festa à noite e não vou pagar hora extra para ele. Não existe isso. Tem que pagar hora extra mesmo. Então, o que vem de novo mesmo aí, que o ônus, em parte, não vai para o governo, é aquele adicional do Fundo de Garantia. É só aquele, fora disso não tem nada. Eu vou dar um exemplo.
Vou dar um exemplo. O cidadão, e muitos fazem isso, muitos empregadores fazem isso, ele paga a parte da previdência do empregado e do empregador, porque ele sabe que o empregado acaba, devido à sua dificuldade, não pagando. Então ele está pagando. Se ele dizer para o empregador, olha, para o empregado, ó, tu vai pagar a tua previdência, que por lei tem que pagar, eu vou pagar a minha. E ele pagar o fundo de garantia, pronto, equilibrou. O gasto dele é zero. Eu conheço muitos amigos meus que pagavam o total da previdência, mas não tinham fundo de garantia. Agora vão pagar o fundo de garantia, pode dizer, é legítimo. Tu paga os teus 8%, eu vou pagar meus 12%, ou vou pagar 8%, conforme diz o relatório do senador Jucá, vai ser 8%. Eu ainda dizia hoje de manhã, a patroa que ganha até 2 salários mínimos, quanto ela paga para a Previdência? 5%. Daqui a pouco é melhor que a empregada doméstica diga o seguinte, não, eu vou trabalhar com a senhora, mas eu fico como se fosse dona de casa. Daí vai pagar 5% para a Previdência. Eu acho que dá para diminuir, sim, a contribuição do empregador, do empregado, como se fez já, desonerando a folha dos empregadores, dá para aumentar a dedução do imposto de renda e, com isso, não tem essa bobagem que, olha, vamos demitir 10 mil, vamos demitir 50 mil, vai demitir coisa nenhuma. Eu fui constituinte, me lembro, quando demos alguns benefícios da licença maternidade para a mulher, disseram que ia ser demissão em massa, ninguém ia contratar mulheres. As mulheres hoje ocupam legitimamente um espaço enorme no mercado de trabalho. É bobagem, estão criando um terrorismo onde não existe. Eu não demito a minha, de jeito nenhum, nem a de Brasília e nem a do Rio Grande do Sul, porque é bobagem, é bobagem. Digamos que ela teve um reajuste por causa do fundo de garantia de 8% e acabou. Pronto, é isso. E eu tenho meus reajustes também, nós todos temos na nossa atividade, né? Pode demorar, mas um dia vem, e vem para todos. Por isso que faço essa conversa muito rápida, dizendo que a Ana Matra tem razão, o gasto é mínimo e nós vamos assegurar aos trabalhadores direito ao seguro-desemprego, à previdência decente, vamos assegurar o fundo de garantia e outros temas que eu já me referi aqui. Por fim, senhor presidente, quero também fazer um outro registro, que essa semana eu recebi na Comissão de Direitos Humanos do Senado, representando a senadora Ana Rita, a COBAP e a Federação dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, onde ali um documento assinado por 17 federações ligadas à COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, onde apresentaram mais um projeto na linha de valorizar os benefícios dos idosos, aposentados e pensionistas. Estiveram presentes me entregando esse projeto, que eu encaminhei, naturalmente, protocolamos, junto à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o senhor Oswaldo Fauermer, presidente da Federação do Rio Grande do Sul, o Birici Fernandes, presidente da Federação de Santa Catarina, Robson Bittencourt, presidente da Federação de Minas Gerais, José Goulart, representando a Federação de São Paulo, Varim Martim Gonçalves, presidente da COBAP, além de outros dirigentes sindicais, como o Moacir, que é o vice-presidente da COBAP. O projeto, também chamado de SOS, Aposentadoria, tem por objetivo implantar uma nova forma de reajuste a fim de manter o poder aquisitivo dos aposentados e pensionistas nos mesmos patamares de sua concessão, considerando como parâmetro teto máximo de contribuição, salário de referência do benefício vigente na data do início da aposentadoria. Se na época que ele se aposentou, baseado no salário mínimo de referência, ele recebia 90%, ele teria que continuar ganhando os 90%. Não vincula ao mínimo e garante um percentual vinculado ao teto máximo de contribuição, baseado no salário mínimo de referência. Assim, nós vamos garantir que o teto máximo de contribuição do benefício, vigente na data do início, de forma a ser reajustado automaticamente toda vez que é fixado o novo valor do teto de contribuição. O projeto propõe manutenção do valor mensal do benefício concedido. Previdência Social, através do Instituto Nacional de Seguro Social, dos mesmos patamares percentuais de quando, como eu dizia, da concessão inicial.
Senhor presidente, como vemos, o projeto é muito equilibrado, teve toda a assessoria técnica, inclusive da Anfip, que mostra que há recursos nesse sentido. Só lembrar que hoje são mais de 30 milhões de beneficiários, conforme dados da Previdência Social de março de 2013, sendo que, desse total, 70% recebe até um salário mínimo. Em torno de 30%, seria mais ou menos 9 milhões, recebe acima de um salário mínimo. Então, somente esses 30% é que receberiam um percentual baseado no teto de referência, buscando a época da concessão do benefício. Por quê? Os outros 20 milhões, mais ou menos, os outros 20 milhões já recebem a inflação mais PIB. Então não tem por que também se socorrerem desse novo cálculo. Senhor presidente, esperamos que esse projeto seja aprovado. Cumprimento o senhor Oswaldo e o Varley, o Oswaldo da Federação do Rio Grande do Sul, o Oswaldo da COBAP pela iniciativa. Solicitei a relatoria lá na comissão para a senadora Ana Rita e, claro, que vou dar o parecer favorável, porque acredito que nós temos que ter, a exemplo que fizemos com o salário mínimo, uma política permanente de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Por fim, senhor presidente, eu vou encaminhar a mesa nesses 3 minutos, e aqui eu encerro, que recebi no meu gabinete, no Rio Grande do Sul, a visita de procuradores para tratar do teor da PEC 37, que retira do Ministério Público o poder investigativo. Estiveram comigo o Vitor Hugo Palmeira de Azevedo Neto, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o vice-presidente também da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o senhor Sérgio Iane Ares, vice-presidente, como eu dizia, Maria Hilda, diretora da Associação Nacional dos Procuradores, doutor Miguel Velasquez. E aí, senhor presidente, eu aqui resumo a minha fala. Eu disse a eles que eu não tenho nenhum problema. Aquele tal de PL 132 foi votado aqui por unanimidade. E eu disse por unanimidade, porque todos os partidos aqui, todos encaminharam a favor. Ninguém pediu verificação de votação. Consequentemente, é porque estava concordando. Então não tem essa de dizer que esse ou aquele votou contra ou a favor do 132. Foi voto de lideranças. Eu estava aqui no plenário, acompanhei, e ninguém pediu verificação. Então não houve voto nominal. O 132, por voto de liderança, foi aprovado por unanimidade. É diferente a PEC 37. Na PEC 37, o voto é ali no painel. Aí sim, nós vamos ver qual é a posição de cada um. Eu, de pronto, já disse a delegados, a promotor, a procurador, comigo não tem voto secreto. Não, eu voto sempre aberto. Eu votarei contra a PEC 37, porque acho que o Ministério Público tem que ter, sim, o poder de investigar. Investigar não é crime, investiga. Instala-se o processo, culpado, culpado, inocente, inocente. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Por isso que eu mantenho essa posição. Também precisamos considerar que a aprovação da PEC 37 vai gerar insegurança jurídica, desorganiza o sistema de investigação criminal, uma vez que vai permitir que os réus, em número de procedimentos criminais, suscitem outros questionamentos, que só vai retardar e até anular, muitas vezes, o que foi provado até o momento. Eu aqui nesse documento tenho todos os argumentos para votar contra a PEC 37. A PEC 37 também impede o trabalho cooperativo e integrado dos órgãos de investigação, como a proposta de emenda da exclusividade de investigação aos policiais. Outros órgãos do Ministério Público ficariam impedidos de realizar investigações. Assim, IBAMA, Receita Federal, Controladoria Geral da União, COAF, Banco Central, Previdência, fiscos e controladores estaduais poderão ter resultados de investigação questionados e até invalidados em juízo. Além disso, a PEC 37 vai na contramão do cenário mundial, já que nos países desenvolvidos o Ministério Público é quem dirige as investigações. Senhor presidente, eu não vou ler todo o documento, todos já viram a minha posição. Está aqui quase 30 páginas de argumentos da minha declaração de voto. Eu votarei contra a PEC 37, para permitir
que o Ministério Público tem o direito, sim, de investigar. A PEC 37 vai na contramão do combate à impunidade e à corrupção. Senador Considerem Paim. na íntegra meus pronunciamentos.